O sol escaldante do meio-dia batia no rosto de Márcio Bezerra, enquanto ele observava Letícia sentada sozinha no banco do Campo Grande, o coração apertando, como sempre acontecia, quando via sua filha em silêncio absoluto. Aos 45 anos, havia conquistado tudo o que um homem poderia desejar em Salvador. Uma mansão no corredor da Vitória, empresas espalhadas por 3 estados e uma conta bancária que fazia inveja a qualquer empresário do Nordeste. Mas ali, vendo Letícia balançar as pernas pequenas sem emitir um único som, sentia-se o homem mais pobre do mundo. Aos 5 anos de idade, Letícia nunca havia pronunciado uma palavra sequer. Os médicos mais renomados de Salvador, São Paulo e até do exterior já haviam examinado a menina, mas nenhum conseguia explicar por que uma criança aparentemente saudável simplesmente não falava. Márcio havia gastado fortunas em tratamentos, terapias experimentais e consultas com especialistas que prometiam milagres, mas o silêncio de Letícia permanecia inquebrantável como uma muralha invisível. Naquela manhã de sábado, como fazia toda semana, trouxera a filha ao parque, para que ela pudesse brincar enquanto ele tentava entender como um homem que controlava destinos de milhares de funcionários não conseguia dar à própria filha o dom mais básico da comunicação humana. O Campo Grande fervilhava de atividade. Vendedores de coco ambulantes gritavam suas ofertas, artistas de rua faziam malabarismos para turistas e o som dos atabaques ecoava desde a ladeira da Barroquinha, mas para Letícia era como se todo esse mundo colorido existisse por trás de um vidro grosso. Márcio ajustou o relógio de ouro no pulso e verificou os e-mails no celular, uma tentativa desesperada de distrair a mente da culpa que o corroía por dentro. Sabia que era um pai ausente, sempre envolvido em reuniões e negociações, mas compensava essa ausência garantindo que Letícia tivesse os melhores professores particulares, os brinquedos mais caros e roupas que chegavam diretamente de Paris. No entanto, por mais luxos que oferecesse, não conseguia comprar aquilo que mais desejava ouvir, a voz de sua filha chamando-o de papai. A brisa marítima trouxe o aroma de acarajé, misturado ao perfume dos jasmins que enfeitavam o parque, criando aquela atmosfera única de Salvador que costumava acalmá-lo em tempos menos turbulentos. Hoje, porém, nem mesmo a beleza da cidade conseguia amenizar a angústia que sentia ao ver Letícia observar outras crianças brincando e gritando alegremente, enquanto ela permanecia em seu mundo silencioso, movendo apenas os olhos expressivos que herdara da mãe. A separação de Patrícia havia acontecido 2 anos antes, quando ela não suportou mais a obsessão do marido em encontrar uma cura para Letícia. Patrícia aceitava a filha como ela era, mas Márcio não conseguia parar de procurar respostas, de tentar consertar algo que talvez não precisasse ser consertado. A ex-esposa agora vivia em São Paulo com um novo companheiro, um médico que a fazia rir novamente, e visitava Letícia apenas uma vez por mês, deixando Márcio ainda mais sozinho em sua cruzada impossível. Letícia levantou-se do banco e caminhou em direção a um grupo de pombos que bicava migalhas de pão próximo à fonte central. Márcio a seguiu com os olhos, sempre atento, sempre protegendo. A menina usava um vestido azul claro, que realçava seus cabelos castanhos ondulados, e os olhos verdes que brilhavam com uma inteligência que ele sabia estar aprisionada pelo silêncio. Ela se comunicava através de gestos delicados, sorrisos tímidos e olhares profundos que às vezes pareciam carregar toda a sabedoria do mundo. Foi então que Márcio percebeu uma figura pequena se aproximando de Letícia. Uma menina magra, de pele escura queimada pelo sol baiano, com cabelos crespos presos em trancinhas desalinhadas e roupas que já haviam sido de cores mais vivas. Ela carregava uma sacola de plástico furada e caminhava com a determinação de quem conhece cada pedra do calçamento do Campo Grande. Márcio sentiu o instinto protetor despertar e se levantou para intervir, mas algo no jeito cuidadoso como a menina se aproximou de Letícia o fez hesitar. A menina de rua, que aparentava ter uns 8 anos, sentou-se no chão ao lado de Letícia e começou a distribuir migalhas para os pombos com movimentos suaves, como se entendesse que qualquer gesto brusco poderia assustar a menina rica. Letícia olhou para ela com curiosidade,
inclinando a cabeça de um lado para outro da maneira peculiar que tinha quando algo despertava seu interesse. Pela primeira vez em meses, Márcio viu um sorriso genuíno iluminar o rosto da filha. A conversa silenciosa entre as duas meninas se desenrolou através de olhares e gestos simples. A menina de rua mostrou a Letícia como fazer os pombos virem comer na palma da mão, e Letícia, sempre tão cautelosa com estranhos, estendeu a mãozinha com uma confiança que surpreendeu Márcio. Era como se as duas compartilhassem uma linguagem secreta, que dispensava palavras, uma comunicação que ia além daquilo que ele, com toda a sua sofisticação, jamais conseguira estabelecer com a própria filha. Márcio se aproximou devagar, tentando ouvir o que estava acontecendo, mas percebia apenas o silêncio habitual de Letícia, pontuado pelas palavras sussurradas da menina desconhecida. A garota falava baixinho, quase como se estivesse contando segredos, e seus olhos escuros brilhavam com uma intensidade que contrastava com a simplicidade de suas roupas remendadas. Havia algo nela que transmitia uma sabedoria precoce, como se tivesse vivido experiências muito além de seus poucos anos. "Meu nome é Vitória", ouviu a menina dizer suavemente. "E você, como se chama?" Letícia apontou para si mesma e depois fez um gesto com as mãos que Márcio reconheceu como seu jeito de dizer o próprio nome. Vitória assentiu como se tivesse compreendido perfeitamente a linguagem gestual da menina rica e continuou conversando como se fosse a coisa mais natural do mundo falar com alguém que não podia responder com palavras. "Eu sei que você me entende", disse Vitória com uma doçura na voz que fez o coração de Márcio se apertar. "Minha avó sempre dizia que algumas pessoas falam com o coração, não com a boca. Ela foi embora faz um tempo, mas me ensinou muitas coisas antes de partir." Márcio percebeu que Letícia estava completamente hipnotizada pela nova amiga. Havia uma conexão imediata entre elas, como se fossem duas peças de um quebra-cabeça que finalmente se encontraram. A menina rica e a menina pobre, separadas por abismos sociais intransponíveis, mas unidas por algo que ele não conseguia compreender completamente. Vitória abriu sua sacola plástica e tirou um pequeno frasco de vidro que brilhava como ouro líquido sob a luz do sol. O recipiente era antigo, com bordas um pouco lascadas, mas o líquido dourado em seu interior parecia pulsar com vida própria. Letícia estendeu a mão para tocar o frasco, e Vitória permitiu que ela o segurasse, observando atentamente a reação da menina. "Minha avó me deixou isso", explicou Vitória, sua voz carregada de uma solenidade que parecia inadequada para sua idade. "É algo muito especial, feito com plantas que ela cultivava no quintal da nossa casa na Liberdade. Ela sempre dizia que era para ajudar pessoas que tinham a voz presa dentro do peito." Márcio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como aquela menina de rua podia saber sobre o problema de Letícia? Salvador era uma cidade grande, mas o mundo dos muito ricos e o mundo dos muito pobres raramente se cruzavam, exceto em encontros casuais como aquele. Havia algo quase sobrenatural na forma como Vitória havia aparecido exatamente quando Letícia precisava de uma amiga, carregando exatamente aquilo que poderia interessar ao homem mais desesperado de Salvador. Letícia segurava o frasco com reverência, como se pudesse sentir a magia que ele continha. Seus olhos verdes estavam fixos no líquido dourado, e Márcio podia ver que algo estava acontecendo dentro da mente da filha, uma agitação diferente de tudo que já havia presenciado. A menina sempre foi intuitiva, capaz de perceber coisas que escapavam aos adultos, mas naquele momento parecia estar experimentando uma revelação profunda. "O que é isso exatamente?" Márcio perguntou, finalmente se aproximando das duas meninas e se agachando para ficar na altura delas. Vitória olhou para ele com aqueles olhos escuros e profundos, avaliando-o de uma forma que o fez sentir como se estivesse sendo julgado por alguém muito mais velha e sábia do que aparentava ser. "É um chá especial, senhor, feito com ervas que minha avó Conceição conhecia desde pequena. Ela dizia que algumas plantas de Salvador têm poderes que os médicos não estudam, mas que as mães e avós sabem usar há gerações." A resposta era vaga demais para um homem acostumado com contratos detalhados e cláusulas específicas.
Mas havia algo na sinceridade da menina que o impediu de fazer mais perguntas. Letícia continuava segurando o frasco, e Márcio percebeu que a filha estava mais focada e presente do que estivera em meses. Era como se o simples ato de segurar aquele líquido dourado tivesse despertado algo adormecido dentro dela. "Letícia pode experimentar?" perguntou Vitória, dirigindo-se diretamente à menina. "Minha avó sempre dizia que só funciona se a pessoa quiser de verdade falar com o coração." Márcio hesitou. Sua mente racional gritava contra a ideia de dar qualquer substância desconhecida à filha, mas seu coração desesperado sussurrava que talvez fosse exatamente isso que estivera procurando em todos os consultórios médicos caros da cidade. Letícia olhou para ele com uma expressão suplicante, e pela primeira vez em anos, Márcio viu em seus olhos algo que nunca havia visto antes: esperança. O sol começava a esquentar mais forte, e a sombra das amendoeiras do parque oferecia um alívio bem-vindo do calor que se intensificava. Márcio olhou ao redor e percebeu que outras pessoas haviam parado para observar a cena inusitada. Um homem bem vestido, uma menina rica e uma menina de rua compartilhando um momento que parecia carregado de significado. Salvador sempre foi uma cidade de contrastes, mas raramente esses mundos se tocavam de forma tão direta e tocante. Vitória destampou o frasco com cuidado, e um aroma doce e complexo se espalhou pelo ar. Eram camadas de cheiros que Márcio não conseguia identificar completamente. Havia algo floral, algo terroso, e por baixo disso tudo, um perfume que o lembrava vagamente da infância, no interior da Bahia, quando sua avó fazia chás caseiros para curar qualquer mal-estar. Era um cheiro de memórias, de tradições antigas, de sabedoria passada de geração em geração através de quintais perfumados e mãos calejadas que conheciam o poder das plantas. Letícia estendeu a mão pequena em direção ao frasco, e Vitória verteu uma pequena quantidade do líquido dourado na palma da menina. O líquido brilhou como mel ao sol, e Márcio pôde ver pequenas partículas que flutuavam dentro dele, como se fossem fragmentos de luz capturada. Letícia olhou para o pai pedindo permissão silenciosa, e ele, contra todos os seus instintos de proteção, assentiu com a cabeça. Com um movimento delicado, Letícia levou a mão à boca e experimentou o líquido dourado. Márcio segurou a respiração, esperando alguma reação imediata, mas a filha apenas fechou os olhos e pareceu saborear a experiência. Quando abriu os olhos novamente, havia algo diferente neles, uma qualidade nova que ele não conseguia definir, mas que o fez sentir que algo fundamental havia mudado naquele momento debaixo do sol escaldante de Salvador. Os minutos que se seguiram pareceram se estender como horas para Márcio, que observava cada expressão no rosto de Letícia em busca de sinais de que algo estava acontecendo. A menina permaneceu sentada ao lado de Vitória, balançando as perninhas de forma rítmica, enquanto olhava para os pombos que ainda circulavam ao redor delas. O líquido dourado havia deixado um brilho sutil em seus lábios, e Márcio percebeu que ela passava a língua de vez em quando, como se ainda pudesse saborear aquele néctar misterioso. Vitória guardou o frasco na sacola com o mesmo cuidado reverente com que o havia tirado, mas seus olhos permaneciam fixos em Letícia, como se estivesse esperando por algo específico. Havia uma paciência infinita na postura da menina de rua, uma calma que contrastava dramaticamente com a ansiedade crescente de Márcio. Ele queria fazer perguntas, queria entender o que exatamente havia dado à filha, mas algo no silêncio sagrado daquele momento o impediu de quebrar a atmosfera que se havia criado. "Demora um pouquinho", disse Vitória suavemente, como se tivesse lido os pensamentos de Márcio. "Minha avó sempre dizia que a magia verdadeira não tem pressa. As plantas precisam de tempo para conversar com o corpo, para encontrar os lugares onde a voz está escondida." A forma como a menina falava sobre plantas e magia fez Márcio lembrar de sua própria infância no recôncavo baiano, quando sua avó materna também falava sobre o poder das ervas e fazia garrafadas para curar desde dor de cabeça até coração partido. Ele havia esquecido essas memórias por anos, enterrado sob camadas de educação universitária, MBA internacional e a frieza necessária para construir um império empresarial.
Mas ali, sentado no chão quente do Campo Grande, as lembranças voltaram com uma clareza surpreendente. Letícia, de repente, virou a cabeça em direção ao pai, e Márcio percebeu algo diferente em seus olhos. Havia uma profundidade nova ali, como se ela estivesse vendo o mundo através de uma lente mais nítida. A menina abriu a boca ligeiramente, como se quisesse dizer algo, e Márcio sentiu o coração acelerar de uma forma que não experimentava desde o dia em que ela nasceu. Mas não veio som algum, apenas o movimento sutil dos lábios, testando possibilidades que ainda não existiam. "Paciência, papai", sussurrou Vitória, e Márcio percebeu que a menina havia capturado perfeitamente suas emoções sem que ele precisasse dizer uma palavra. Havia algo quase sobrenatural na capacidade dela de ler as pessoas, como se tivesse desenvolvido uma sensibilidade especial para as dores alheias durante seus anos nas ruas de Salvador. O movimento no parque continuava ao redor deles, mas era como se os três existissem dentro de uma bolha de tempo suspendido. Um casal de namorados passou caminhando de mãos dadas, rindo de alguma piada íntima. Um grupo de aposentados jogava dominó à sombra de uma árvore frondosa. Suas vozes altas, misturando-se ao som distante do trânsito da Avenida 7. Vendedores ambulantes circulavam oferecendo água gelada e picolé, seus gritos ecoando pelas alamedas arborizadas. Mas dentro da bolha onde estavam Márcio, Letícia e Vitória, reinava uma expectativa silenciosa que parecia carregar todo o peso do universo. Foi então que aconteceu. Letícia olhou diretamente para Vitória, abriu a boca e emitiu um som. Não era uma palavra nem mesmo uma sílaba reconhecível, mas era definitivamente um som produzido deliberadamente por sua garganta. Era grave e suave, como o arrulhar de uma pomba, e carregava uma música própria que fez os olhos de Márcio se encherem de lágrimas instantaneamente. Vitória sorriu como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Oi, Letícia. Que bom ouvir sua voz." Letícia tentou novamente, e desta vez o som veio mais claro, mais definido. Ela estava experimentando sua própria voz como se fosse um instrumento musical que acabara de descobrir, testando diferentes tons e intensidades. Márcio observava hipnotizado, percebendo que sua filha estava literalmente aprendendo a usar algo que havia estado dormindo dentro dela por 5 anos. Mas veio o próximo som, tão baixinho que Márcio pensou ter imaginado. Mas Letícia tentou novamente, com mais determinação. O empresário que controlava reuniões de diretoria com punho de ferro, que já havia enfrentado senadores corruptos e sindicalistas radicais sem piscar, começou a chorar abertamente ali no meio do Campo Grande. Lágrimas grossas rolaram por seu rosto, enquanto ele percebia que sua filha estava tentando dizer mamãe ou papai, experimentando sons que abririam as portas para todo um universo de comunicação que havia estado vedado a ela. Vitória se inclinou mais perto de Letícia e sussurrou algo no ouvido da menina. Márcio não conseguiu ouvir as palavras, mas viu o efeito imediato. Letícia endireitou os ombrinhos, respirou fundo e, com uma concentração visível, disse claramente: Pai. O mundo parou. Márcio havia imaginado esse momento milhares de vezes ao longo dos últimos 5 anos. Havia sonhado acordado com a primeira palavra da filha durante reuniões importantes. Havia fantasiado sobre como seria ouvir sua voz durante viagens de negócios solitárias. Mas a realidade superou qualquer fantasia que pudesse ter criado. A voz de Letícia era doce e musical, carregada de uma pureza que parecia capturada diretamente do céu. Papai, repetiu Letícia, desta vez olhando diretamente nos olhos do pai, e seu sorriso iluminou toda a sua face pequena. Márcio não conseguia falar. Estendera as mãos trêmulas em direção à filha, que se jogou em seus braços com uma espontaneidade que ela nunca havia demonstrado antes. Era como se a descoberta da voz tivesse libertado não apenas sua capacidade de comunicação, mas também sua capacidade de expressar fisicamente o amor que sempre havia sentido, mas não conseguira demonstrar completamente. Minha princesa. Márcio conseguiu murmurar contra os cabelos sedosos da filha. Minha pequena princesa finalmente está falando. Vitória observava a cena com um sorriso satisfeito, mas havia algo melancólico em seus olhos escuros.
Era como se ela estivesse vendo algo que sempre soubera que era possível, mas que ao mesmo tempo a fazia lembrar de tudo que ela mesma havia perdido. Quando Márcio conseguiu controlar a emoção e olhou para ela, percebeu que a menina de rua parecia muito mais velha do que seus 8 anos, carregando um peso emocional que nenhuma criança deveria carregar. Como é possível? Perguntou Márcio, ainda segurando Letícia contra o peito. O que estava naquele frasco? Vitória hesitou antes de responder, como se estivesse decidindo o quanto deveria revelar. Minha avó era parteira na Liberdade há mais de 50 anos. Ela conhecia plantas que os médicos nem sabem que existem. Dizia que algumas crianças nascem com a voz amarrada por tristeza muito antiga e que certas ervas podem desfazer esses nós. A explicação era poeticamente vaga, mas naquele momento, Márcio não se importava com detalhes científicos. Sua filha estava falando, e isso era literalmente tudo o que importava no universo. Letícia se afastou um pouco para olhar no rosto do pai e disse, com uma clareza que o surpreendeu: Vitória é minha amiga. Sim, minha filha. Vitória é sua amiga, concordou Márcio, percebendo que havia uma qualidade especial na forma como Letícia pronunciara o nome da menina de rua. Era como se as duas tivessem criado uma conexão que ia muito além do primeiro encontro, como se fossem amigas há anos. O sol estava ficando mais forte, e Márcio percebeu que precisavam sair do calor. Olhou para Vitória e, pela primeira vez em sua vida adulta, sentiu-se completamente em dívida com alguém sem ter ideia de como retribuir o favor. Essa menina de rua havia dado à sua filha algo que ele, com todos os seus recursos, não conseguira proporcionar em 5 anos de tentativas desesperadas. Vitória, disse ele, tentando manter a voz firme apesar da emoção, você precisa vir conosco. Precisa almoçar em nossa casa, conhecer onde Letícia mora. Quero que você nos conte tudo sobre sua avó e sobre esse remédio milagroso. Vitória olhou para ele com aquela expressão avaliativa novamente, como se estivesse medindo a sinceridade de suas intenções. Márcio percebeu que a menina havia aprendido a ser cautelosa com adultos que faziam promessas, provavelmente porque muitas dessas promessas haviam sido quebradas ao longo de sua curta vida. Não sei se é boa ideia, senhor, disse Vitória calmamente. Seu mundo e o meu são muito diferentes. Letícia, que estava ouvindo a conversa com atenção crescente, surpreendeu a ambos ao falar novamente. Por favor, Vitória, quero brincar com você. A súplica na voz da menina rica tocou algo no coração da menina pobre, e Márcio pôde ver o momento exato em que a resistência de Vitória se desfez. Era impossível negar qualquer coisa a uma criança que acabara de descobrir sua voz e a usava para pedir por amizade. Tá bom, concordou Vitória, mas só se você me prometer que depois eu posso voltar para casa. Márcio assentiu rapidamente, embora não entendesse por que alguém escolheria voltar às ruas quando poderia ficar em uma mansão. Mas respeitou a condição da menina, percebendo que ela havia aprendido a valorizar sua independência de uma forma que ele, criado em abundância relativa, nunca precisara desenvolver. Enquanto caminhavam em direção ao carro, Letícia entre os 2 adultos, Márcio percebeu que sua filha não parava de falar. Eram palavras simples, muitas vezes repetidas, mas cada som que saía de sua boca era como música celestial para seus ouvidos. Ela comentava sobre os pássaros, sobre as flores, sobre as pessoas que passavam, como se estivesse descobrindo que podia nomear o mundo ao seu redor, e isso fosse a maior maravilha possível. Vitória respondia pacientemente a cada observação de Letícia, encorajando-a a experimentar palavras novas e celebrando cada pequeno progresso. Era óbvio que a menina de rua tinha um instinto natural para lidar com crianças, uma paciência e gentileza que contrastavam dramaticamente com sua aparência de quem havia vivido experiências difíceis. O Mercedes-Benz preto de Márcio estava estacionado na sombra de uma árvore próxima, e ele percebeu como Vitória hesitou ao ver o carro luxuoso. Era claramente a primeira vez que ela se encontrava diante de tanta ostentação material, e Márcio se deu conta de que sua riqueza, que sempre fora uma fonte de orgulho, agora se sentia quase constrangedora diante da simplicidade digna da menina. É só um carro, disse ele suavemente abrindo a porta traseira.
O importante é que ele vai nos levar para um lugar onde Letícia pode continuar conversando com você. Vitória assentiu e entrou no carro, seus olhos grandes absorvendo cada detalhe do interior de couro e madeira. Letícia sentou-se ao lado da nova amiga e imediatamente começou a mostrar os botões e gadgets do carro, explicando com sua voz recém-descoberta como cada coisa funcionava. Era surreal ouvir sua filha falando animadamente depois de anos de silêncio absoluto. Enquanto dirigia pelas ruas de Salvador em direção ao corredor da Vitória, Márcio observava as duas meninas pelo espelho retrovisor. Letícia estava completamente transformada, gesticulando e falando sem parar, enquanto Vitória a ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas que estimulavam ainda mais a participação da menina rica. Era como se Vitória soubesse instintivamente como nutrir esse novo dom que havia despertado em Letícia. A mansão de Márcio ficava em uma das ruas mais exclusivas da cidade, com vista para a Baía de Todos os Santos. Era uma construção imponente de 3 andares, com jardins elaborados e uma piscina que refletia o azul do céu baiano. Quando o portão eletrônico se abriu e eles entraram pela alameda de palmeiras imperiais, Márcio percebeu que Vitória ficou completamente silenciosa, talvez intimidada pela ostentação do lugar. Mas Letícia, alegremente inconsciente das diferenças sociais, pegou a mão de Vitória e começou a guiá-la pelo jardim, apontando para as flores e dizendo seus nomes com a alegria de quem acabara de descobrir que podia dar nome às belezas do mundo. Rosa, dizia, apontando para as rosas vermelhas que enfeitavam a entrada. Amarela, acrescentava, mostrando os girassóis que a jardineira havia plantado próximo à fonte central. Márcio seguiu as duas meninas, percebendo que algo fundamental havia mudado, não apenas em Letícia, mas também em sua própria percepção do mundo. Pela primeira vez em anos, sua casa não parecia apenas uma demonstração de sucesso material, mas um lugar onde milagres podiam acontecer, onde duas meninas de mundos completamente diferentes podiam se encontrar e criar algo belo juntas. A entrada na mansão foi um momento de revelação para todos os envolvidos. Dona Carmen, a governanta que cuidava de Letícia desde bebê, quase deixou cair a bandeja de suco quando ouviu a menina gritando alegremente: "Carmen! Carmen! Esta é Vitória, minha nova amiga!" A mulher de 60 anos, que havia trabalhado na casa desde antes do nascimento de Letícia, ficou paralisada no hall de entrada de mármore, lágrimas escorrendo pelo rosto moreno, enquanto ouvia pela primeira vez a voz da criança que ajudara a criar. "Meu Deus do céu!" murmurou Carmen, fazendo o sinal da cruz. "É um milagre de Nossa Senhora da Conceição. Letícia está falando." Letícia correu até a governanta e a abraçou pelas pernas, uma demonstração de afeto físico que também era nova para ela. "Carmen, você não está chorando de tristeza, está?" perguntou a menina, sua voz carregada de preocupação genuína. "Não, minha pequena", respondeu Carmen, se ajoelhando para ficar na altura de Letícia. "São lágrimas de alegria." A tia Carmen estava esperando há tanto tempo para ouvir sua vozinha linda. Vitória observava a cena com interesse, mas mantinha uma distância respeitosa, claramente consciente de que estava entrando em um mundo que não era seu. Sua postura havia mudado desde que entraram na propriedade. Os ombros mais tensos, os olhos mais alertas, como se estivesse constantemente avaliando a situação e preparada para sair correndo se necessário. Márcio percebeu o desconforto da menina e decidiu quebrar o clima formal. "Carmen, prepare um almoço especial para 3 pessoas. E talvez você possa encontrar algumas roupas da Letícia que sirvam na Vitória. Elas têm quase o mesmo tamanho." "Não precisa", disse Vitória rapidamente. "Minhas roupas estão bem." Havia orgulho na voz da menina, uma dignidade que Márcio reconheceu imediatamente por tê-la sentido na própria infância pobre. Ela não queria ser tratada como caridade. Não queria que sua situação fosse vista como algo a ser consertado. Márcio respeitou essa posição, embora notasse que Letícia parecia desapontada por não poder compartilhar suas coisas com a nova amiga. "Claro", disse ele simplesmente. "Que tal se vocês brincarem no jardim enquanto Carmen prepara o almoço?" As duas meninas saíram correndo para o jardim,
e Márcio pôde ouvir a tagarelice constante de Letícia, misturada às respostas pacientes de Vitória. Era surreal, depois de anos de silêncio absoluto, ouvir sua casa cheia de risadas e vozes infantis. Ele se dirigiu ao escritório e fechou a porta, precisando de um momento para processar tudo o que havia acontecido naquela manhã. Sua mente empresarial já estava funcionando em alta velocidade. O que quer que houvesse naquele frasco dourado havia conseguido algo que os melhores médicos do mundo não conseguiram. Se fosse realmente eficaz para outros casos de mutismo, as implicações comerciais eram astronômicas. Quantas famílias no Brasil, na América Latina, no mundo inteiro, pagariam qualquer quantia para dar voz aos seus filhos mudos? Mas, logo em seguida, veio a culpa por estar pensando em lucro, quando deveria estar apenas agradecendo pelo milagre que havia acontecido com Letícia. Tentou se concentrar apenas na gratidão, mas sua natureza empresarial era mais forte. Havia construído seu império identificando oportunidades onde outros viam apenas coincidências, e todos os seus instintos diziam que Vitória havia trazido muito mais do que um presente isolado. Carmen entrou no escritório sem bater, privilégio que havia conquistado depois de anos de serviço fiel. Senhor Márcio, o que aconteceu com nossa menina? Como ela começou a falar de uma hora para outra? Márcio contou rapidamente sobre o encontro no parque e sobre o líquido dourado, observando como os olhos de Carmen se arregalavam com cada detalhe. A governanta era uma mulher simples do interior da Bahia, criada em uma família onde benzedeiras e curandeiras eram tão respeitadas quanto médicos. Então, ela não demonstrou o ceticismo que qualquer pessoa mais urbana mostraria. Essa menina é abençoada, disse Carmen com convicção. Minha avó sempre dizia que certas crianças nascem com dons especiais, principalmente aquelas que sofreram muito cedo na vida. Elas conseguem ver e fazer coisas que outros não conseguem. Do jardim vinham gargalhadas constantes. Márcio se aproximou da janela e viu Letícia e Vitória brincando de esconde-esconde entre as palmeiras. Letícia gritava, "Achei você!" com uma alegria explosiva, como se descobrir que podia anunciar suas descobertas fosse a maior maravilha do mundo. Vitória se deixava encontrar facilmente, claramente mais interessada em fazer Letícia feliz do que em ganhar o jogo. "Carmen", disse Márcio lentamente, "convide Vitória para jantar também. Na verdade, prepare o quarto de hóspedes azul. Acho que nossa pequena visitante deveria ficar aqui esta noite." Carmen assentiu e saiu, deixando Márcio sozinho com seus pensamentos confusos. Parte dele, genuinamente, queria retribuir a bondade de Vitória, oferecendo-lhe um lugar seguro para dormir e uma refeição decente. Mas parte dele, a parte que o havia tornado um dos empresários mais bem-sucedidos do Nordeste, queria mantê-la por perto para descobrir exatamente como aquele milagre funcionava. O almoço foi uma revelação. Letícia não parou de falar um segundo sequer, contando a Vitória sobre cada objeto na casa, cada história que se lembrava, cada brinquedo em seu quarto. Era como se 5 anos de observações silenciosas finalmente tivessem encontrado uma saída, e ela precisasse compartilhar tudo de uma vez. Vitória ouvia pacientemente, fazendo perguntas que estimulavam ainda mais a conversa da menina rica. Márcio percebeu que Vitória comia devagar e com cuidado, como se não quisesse desperdiçar uma migalha. Também notou como ela observava tudo ao redor com olhos atentos, absorvendo cada detalhe da decoração luxuosa, dos talheres de prata, dos quadros nas paredes. Não era a observação de alguém impressionado, mas de alguém que estava gravando tudo na memória para algum propósito futuro. "Vitória", disse Márcio durante a sobremesa, "conte-nos mais sobre sua avó. Como ela aprendeu a fazer esses remédios?" A menina hesitou, como fazia sempre que o assunto era sua família. Dona Conceição nasceu no Recôncavo. A família dela já fazia remédios há gerações. Ela veio para Salvador quando era moça e continuou ajudando as pessoas da Liberdade com os problemas que os médicos não conseguiam resolver. "E ela ensinou tudo para você?" "Algumas coisas", admitiu Vitória cautelosamente. "Ela dizia que eu tinha jeito para entender as plantas, mas eu ainda estou aprendendo." Letícia interrompeu a conversa gritando, "Vitória, vem ver meu quarto. Tenho uma casinha de boneca gigante."
As duas meninas subiram correndo a escada de mármore, deixando Márcio sozinho na sala de jantar. Ele podia ouvir os gritos de excitação de Letícia ecoando pelos corredores, um som que nunca havia ressoado por aquelas paredes antes. A casa finalmente parecia viva, cheia da energia que apenas vozes infantis podem trazer. Carmen apareceu para recolher os pratos e sussurrou: Senhor, essa menina de rua é especial. Ela olha para as coisas de um jeito diferente, como se visse além do que está aparecendo. E veja como nossa Letícia está feliz. Eu sei, Carmen. É por isso que quero que ela fique esta noite. Letícia precisa desta amizade. Mas mesmo dizendo isso para Carmen, Márcio sabia que suas motivações eram mais complexas. Sim, queria que Letícia fosse feliz, mas também queria entender melhor o que havia acontecido naquela manhã. Queria saber se existiam mais frascos daquele líquido dourado, se Vitória conhecia outras receitas, se havia uma forma de reproduzir aquele milagre em escala maior. Subiu até o quarto de Letícia e encontrou as duas meninas brincando com bonecas, mas foi a conversa que elas estavam tendo que chamou sua atenção. Vitória estava ensinando Letícia uma música infantil que ele não conhecia, uma cantiga que falava sobre plantas mágicas e curandeiras sábias. Letícia tentava acompanhar com sua voz nova, tropeçando nas palavras, mas rindo a cada erro. Vitória, perguntou ele, onde você aprendeu essa música? Minha avó costumava cantar para mim quando eu era pequena, respondeu Vitória. Ela dizia que as canções antigas guardavam segredos importantes, histórias de pessoas que sabiam conversar com a natureza. Márcio sentou-se na beirada da cama de Letícia, observando as duas meninas continuarem brincando. Havia algo hipnotizante na forma como Vitória conduzia as brincadeiras, sempre estimulando Letícia a falar mais, a experimentar palavras novas, a expressar sentimentos que havia guardado por anos. Era como se ela fosse uma professora natural, nascida para desbloquear potenciais escondidos. Vitória, disse ele cuidadosamente, você já ajudou outras crianças como ajudou Letícia? A menina parou de brincar e o olhou com aquela expressão avaliativa que já estava se tornando familiar. Por que quer saber? A pergunta direta o pegou desprevenido. A maioria das pessoas, especialmente crianças, não questionavam suas motivações tão abertamente. Mas Vitória não era como a maioria das pessoas, e ele estava começando a perceber que subestimar sua inteligência seria um erro perigoso. Porque existem muitas outras crianças como Letícia, respondeu honestamente. Crianças que não conseguem falar, famílias que sofrem em silêncio. Se existe uma forma de ajudá-las, o que você ganharia com isso? Perguntou Vitória. E sua voz tinha uma qualidade adulta que era perturbadora em uma criança de 8 anos. Márcio hesitou. Podia mentir, falar apenas sobre altruísmo e vontade de ajudar. Mas algo nos olhos de Vitória disse que ela saberia se ele não fosse completamente honesto. Eu ganharia dinheiro, admitiu. Muito dinheiro. Mas também ajudaria muitas pessoas. Vitória assentiu lentamente, como se a honestidade dele tivesse passado em algum teste secreto. Minha avó sempre dizia que os remédios dela não eram para vender. Eram para quem precisava, quando precisava. A resposta criou um silêncio desconfortável no quarto. Letícia, percebendo a tensão entre os adultos, procurou mudar de assunto. Papai, Vitória vai dormir aqui hoje? Se ela quiser, respondeu Márcio, olhando para a menina de rua. Vitória olhou ao redor do quarto luxuoso. Com sua cama de dossel e estante cheia de livros infantis caros. Era óbvio que ela nunca havia estado em um lugar tão opulento, mas em vez de intimidação, seus olhos mostravam uma espécie de melancolia, como se toda aquela riqueza a fizesse lembrar de tudo que não tinha. Posso ficar, disse finalmente, mas amanhã preciso voltar para casa. Onde é sua casa? Perguntou Letícia inocentemente. Na Liberdade, respondeu Vitória. Em uma casinha pequena onde minha avó morava. Agora é só minha. A simplicidade da resposta escondeu a tragédia óbvia. Uma menina de 8 anos vivendo sozinha em uma das áreas mais pobres de Salvador. Márcio sentiu uma pontada de culpa por sua própria abundância, mas também uma oportunidade. Se Vitória estava sozinha, seria mais fácil convencê-la a ficar, a compartilhar seus conhecimentos, a ajudá-lo a transformar aquele milagre isolado em algo maior.
Aquela noite, depois que as meninas dormiram, Márcio ficou acordado em seu escritório, olhando pela janela para a Baía de Todos os Santos, iluminada pelas luzes da cidade. Sua mente trabalhava furiosamente, elaborando planos e possibilidades. Havia descoberto algo que poderia mudar não apenas sua vida e a de Letícia, mas potencialmente a vida de milhares de famílias ao redor do mundo. O único obstáculo era convencer uma menina de 8 anos a compartilhar segredos que havia prometido à avó manter protegidos. Os dias seguintes passaram como um sonho dourado na mansão do Corredor da Vitória. Letícia florescia como uma flor que finalmente havia encontrado o sol perfeito, conversando incessantemente com Vitória sobre tudo que via, sentia e imaginava. Sua voz ganhava confiança a cada hora, passando de sussurros hesitantes para declarações claras e perguntas curiosas que enchiam a casa de uma energia vibrante que ela nunca havia conhecido. Márcio havia convencido Vitória a ficar apenas mais alguns dias, argumentando que Letícia precisava de tempo para se adaptar à nova realidade. A menina de rua aceitou relutantemente, claramente desconfortável com todo o luxo ao redor, mas incapaz de resistir à alegria genuína de Letícia quando ela pedia: "Por favor, fica mais um pouquinho, Vitória. Ainda tenho tantas coisas para te contar." Durante esses dias, Márcio observou atentamente cada interação entre as duas meninas, tomando notas mentais sobre o comportamento de Vitória. A menina conhecia plantas com uma profundidade surpreendente para sua idade, identificando ervas nos jardins da mansão e explicando suas propriedades medicinais com uma naturalidade que só podia vir de anos de convivência íntima com esse conhecimento. Ela sabia que a erva cidreira acalmava o estômago nervoso, que a hortelã ajudava com dores de cabeça, que o boldo era bom para o fígado. Mais intrigante ainda era a forma como ela parecia ler as pessoas. Percebia quando Carmen estava cansada e sugeria que ela tomasse um chá de camomila. Notava quando Letícia estava muito estimulada e propunha brincadeiras mais calmas. Observava quando o próprio Márcio estava tenso e comentava casualmente sobre plantas que acalmavam o coração agitado. Era como se possuísse uma sensibilidade especial para o bem-estar alheio, um dom que ia muito além do conhecimento técnico sobre ervas. Na quarta manhã, Márcio decidiu que era hora de uma conversa mais séria. Encontrou Vitória sozinha no jardim, estudando uma roseira com atenção científica, enquanto Letícia fazia sua aula de piano online na sala de música. A menina havia acordado cedo, como sempre fazia, e aproveitava esses momentos de solitude para examinar as plantas que cresciam nos canteiros cuidadosamente planejados da propriedade. "Encontrou algo interessante?" perguntou Márcio, se aproximando casualmente. Vitória olhou para ele com aquela expressão avaliativa que já conhecia bem. "Suas roseiras estão bonitas, mas não têm poder medicinal. São apenas decorativas." "E isso é ruim?" "Não é ruim", disse ela cuidadosamente. "Mas minha avó sempre dizia que toda planta deveria servir para alguma coisa, além de ser bonita. Beleza que não cura é beleza desperdiçada." A filosofia simples, mas profunda da menina o impressionou novamente. Havia uma sabedoria prática nela, que contrastava dramaticamente com sua aparência infantil. "Vitória, preciso perguntar uma coisa importante. Existem outros frascos como aquele que você deu para Letícia?" A pergunta pairou no ar como um pássaro que hesita antes de pousar. Vitória continuou examinando as roseiras, mas Márcio percebeu que toda sua atenção estava focada na conversa, não nas plantas. "Por que quer saber?" perguntou ela finalmente. "Porque minha filha não é a única criança que não consegue falar. Existem outras famílias sofrendo como eu sofri. Se pudéssemos ajudá-las..." "E ganhar muito dinheiro no processo", completou Vitória sem emoção. A franqueza da menina o surpreendeu, mas ele decidiu ser igualmente direto. "Sim, eu ganharia dinheiro, mas isso não diminui o bem que poderia fazer. Quantas crianças poderiam ser ajudadas se houvesse uma forma de produzir esse remédio em quantidade?" Vitória finalmente parou de examinar as plantas e o encarou diretamente. "Minha avó me deixou 3 frascos. Dei um para Letícia. Restam 2. O coração de Márcio acelerou. 3 frascos significavam que havia uma quantidade limitada,
mas também que existia pelo menos uma pequena margem para experimentação. E você saberia preparar mais? Talvez, disse Vitória, mas sua voz estava carregada de hesitação. A receita é complicada. Tem que usar plantas colhidas na hora certa, com lua certa, misturar nas proporções exatas. Minha avó levou anos para me ensinar, e eu ainda estou aprendendo. Márcio sentiu a oportunidade se abrindo diante dele, como uma flor desabrochando. Vitória, e se eu criasse um laboratório para você? Um lugar onde você pudesse experimentar, aprender, desenvolver esses remédios com toda a segurança e recursos que precisasse? Os olhos da menina se estreitaram ligeiramente. Em troca de quê? Em troca de você me ensinar como fazer os remédios. Podíamos ser parceiros. Você com o conhecimento, eu com os recursos para ajudar muitas pessoas. Vitória ficou em silêncio por um longo tempo, olhando fixamente para as mãos pequenas. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa, mas firme. Minha avó sempre dizia que os segredos das plantas não são para vender, são para curar quem precisa. Mas imagine quantas pessoas mais poderiam ser curadas se tivéssemos recursos para pesquisar, para melhorar as fórmulas, para chegar até famílias que nem sabem que existe uma possibilidade de cura. Era um argumento sedutor, e Márcio percebeu que havia plantado uma semente de dúvida na mente da menina. Vitória estava claramente dividida entre a lealdade aos ensinamentos da avó e a possibilidade de ajudar mais pessoas do que jamais imaginara ser possível. Deixe eu pensar, disse ela finalmente. Claro, não há pressa. Mas, na verdade, havia pressa, e muita. Márcio já havia começado discretamente a pesquisar o mercado de tratamentos para distúrbios de fala, consultando especialistas em propriedade intelectual e entrando em contato com químicos que poderiam analisar componentes de substâncias naturais. As cifras que via em suas pesquisas preliminares eram impressionantes. Milhões de famílias ao redor do mundo lidavam com filhos que tinham dificuldades de comunicação, e muitas pagariam qualquer quantia por uma solução eficaz. Naquela tarde, enquanto as meninas brincavam na piscina, Márcio recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era de Dr. Roberto Andrade, um dos neurologistas pediátricos mais respeitados do país, que também era seu amigo desde a época da universidade. Márcio, recebi seu e-mail sobre sua filha ter começado a falar subitamente. É extraordinário, mas preciso te dizer que não existe base científica para remédios caseiros curarem mutismo. Você tem certeza de que não foi apenas uma evolução natural do desenvolvimento dela? A pergunta de Roberto plantou uma dúvida terrível na mente de Márcio. E se o líquido dourado não tivesse nada a ver com a transformação de Letícia? E se ela simplesmente tivesse escolhido aquele momento para começar a falar? Crianças às vezes fazem isso, ficam mudas por anos e depois, de repente, começam a se comunicar normalmente. Mas não, ele havia visto a diferença imediata depois que Letícia tomou o líquido. Havia sido causa e efeito, não coincidência. Decidiu que precisava de uma prova mais concreta. Vitória, disse ele naquela noite durante o jantar, você mencionou que ainda tem 2 frascos do remédio. Seria possível usar um para testar em outra criança? Letícia, que estava comendo alegremente, enquanto contava uma história sobre os peixinhos da piscina, parou de falar e olhou para o pai com uma expressão preocupada. Mesmo com apenas 5 anos, ela estava começando a perceber que havia algo nas perguntas constantes do pai que deixava Vitória desconfortável. Que criança? Perguntou Vitória cautelosamente. Eu poderia encontrar uma, através de hospitais, clínicas especializadas. Uma família que já tentou tudo e não conseguiu resultados. Vitória empurrou a comida no prato, claramente perdendo o apetite. Você quer que eu use o remédio da minha avó como experiência? A palavra experiência saiu carregada de uma amargura que fez Márcio perceber que havia cruzado uma linha. Vitória não era apenas uma criança com conhecimento útil, ela era a guardiã de uma tradição sagrada que estava sendo reduzida a uma oportunidade de negócio. Não como experiência, disse ele rapidamente, como ajuda a uma família desesperada como a minha estava. Mas o dano estava feito. Vitória se levantou da mesa e disse, preciso ir para casa amanhã. Letícia imediatamente protestou. Não, Vitória, você não pode ir embora. Ainda não terminamos de brincar de casinha.
A angústia na voz de Letícia partiu o coração de Márcio. Sua filha havia encontrado não apenas sua voz, mas também sua primeira amizade verdadeira, e ele estava prestes a destruir ambas por causa de sua ganância empresarial. Vitória, por favor, disse Letícia com lágrimas nos olhos. Você é minha melhor amiga. Se você for embora, com quem eu vou conversar? A súplica inocente da menina rica tocou algo profundo no coração da menina pobre. Vitória se ajoelhou ao lado da cadeira de Letícia e segurou suas mãos pequenas. Lê, você vai fazer muitos amigos. Você tem uma voz linda agora e outras crianças vão querer brincar com você. Você não precisa mais de mim. Mas eu quero você, disse Letícia com a simplicidade devastadora das crianças. Você me ensinou a falar. Você é especial. Márcio observou a cena sentindo-se como o vilão de sua própria história. Havia começado aquela jornada querendo apenas dar voz à filha, mas de alguma forma havia se transformado no homem que estava disposto a separar duas crianças que se amavam apenas para satisfazer sua ambição empresarial. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir, Márcio ficou caminhando pelo jardim até altas horas lutando consigo mesmo. Podia deixar Vitória ir embora e ficar grato pelo milagre que ela havia trazido para sua família. Ou podia lutar para manter o conhecimento dela, sabendo que isso poderia significar manipular uma criança órfã e quebrar o coração de sua própria filha. A lua cheia brilhava sobre Salvador, iluminando os jardins da mansão com uma luz prateada que fazia tudo parecer irreal. Márcio olhou para as ervas que cresciam nos canteiros decorativos, pensando na diferença entre plantas que existiam apenas para serem bonitas e plantas que serviam para curar. Estava começando a entender que talvez ele mesmo fosse como suas roseiras, bonito na superfície, mas sem substância real quando se tratava das coisas que realmente importavam. Do quarto das meninas vinham sussurros baixinhos. Vitória contando uma história para Letícia, provavelmente para ajudá-la a dormir. Era um som doce e íntimo que falava de uma amizade genuína, pura, sem segundas intenções. Márcio percebeu que estava prestes a tomar uma decisão que definiria não apenas seu futuro financeiro, mas também o tipo de homem que era realmente. A manhã seguinte trouxe uma Salvador cinzenta e pesada de umidade, com nuvens escuras se acumulando sobre a Baía de Todos os Santos, como se o próprio céu pressentisse a tempestade emocional que estava prestes a se abater sobre a mansão do corredor da Vitória. Márcio acordou cedo, depois de uma noite mal dormida, e encontrou Vitória no jardim fazendo sua mala na sacola de plástico furada que trouxera no primeiro dia. Você não precisa ir embora, disse ele, tentando manter a voz casual, apesar do desespero que sentia crescer no peito. Vitória não olhou para ele, concentrando-se em dobrar cuidadosamente as poucas roupas que possuía. Preciso sim. Já fiquei tempo demais longe de casa. Que casa, Vitória? Você mora sozinha em uma casa vazia na Liberdade. Aqui você tem comida garantida, um quarto confortável, segurança. E, principalmente, você tem Letícia, que te adora. A menina finalmente o encarou, e havia uma maturidade em seus olhos que o fez sentir como se estivesse sendo julgado por alguém muito mais velha. Senhor Márcio, o senhor não quer que eu fique por causa de Letícia. O senhor quer que eu fique por causa do que posso dar para o senhor. A acusação, pronunciada com a clareza devastadora das crianças, atingiu Márcio como um soco no estômago. Ele abriu a boca para protestar, mas as palavras se recusaram a sair, porque sabia que ela estava certa. Em algum ponto dos últimos dias, sua gratidão genuína pela cura de Letícia havia se transformado em algo mais escuro e mais calculista. Não é só isso, murmurou ele, mas sua voz soou fraca até para seus próprios ouvidos. É sim, disse Vitória simplesmente. E está tudo bem. Minha avó sempre me ensinou que os adultos fazem isso. Eles começam querendo ajudar e terminam querendo lucrar. É da natureza deles. A filosofia amarga de uma criança de 8 anos o deixou sem palavras. Quantas vezes Vitória havia presenciado adultos que começavam com boas intenções e depois se revelavam interesseiros. Quantas promessas quebradas ela havia visto em sua curta vida. Do interior da casa vinham os sons matinais familiares. Carmen preparando o café da manhã, o chuveiro do quarto de Letícia funcionando,
o noticiário da televisão murmurando no fundo. Era a trilha sonora de uma vida privilegiada que Vitória estava prestes a abandonar para voltar à solidão e incerteza das ruas de Salvador. E se eu prometesse que não venderia os remédios? Disse Márcio desesperadamente. E se usássemos o conhecimento apenas para ajudar outras crianças sem cobrar nada? Vitória parou de arrumar a sacola e o olhou com interesse renovado. O senhor faria isso? Gastaria seu dinheiro para ajudar estranhos sem ganhar nada em troca? A pergunta era um teste, e Márcio sabia disso. Durante um momento terrível, considerou mentir, fazer promessas que não tinha intenção de cumprir apenas para manter Vitória e seus segredos por perto. Mas algo na honestidade brutal da menina o impediu de ser desonesto. Eu não sei, admitiu. Não sei se sou esse tipo de pessoa. A honestidade inesperada pareceu surpreender Vitória. Ela inclinou a cabeça para o lado, estudando-o com renovada curiosidade. Pelo menos o senhor não está mentindo. Nesse momento, Letícia apareceu correndo no jardim, ainda de pijama, com os cabelos molhados do banho e os olhos vermelhos de choro. Vitória, Carmen disse que você está indo embora. Por favor, não vai. A menina rica se jogou nos braços da menina pobre, com a dramaticidade total das crianças de 5 anos. Vitória a pegou no colo, apesar de ela mesma ser ainda muito pequena, e começou a fazer carinhos nos cabelos úmidos de Letícia. Lê, você vai ficar bem, disse Vitória suavemente. Você tem uma voz linda agora, e uma casa linda, e um papai que te ama muito. Mas eu quero que você fique também, soluçou Letícia. Você é minha primeira amiga de verdade. Márcio observou a cena, sentindo como se seu coração estivesse sendo partido ao meio. Sua filha estava experimentando sua primeira dor de separação, e era culpa dele por ter permitido que as meninas se aproximassem tanto sabendo que suas intenções não eram puras. Vitória olhou para ele por cima da cabeça de Letícia e havia algo novo em sua expressão. Não mais a desconfiança ou o julgamento, mas algo que parecia quase pena. Senhor Márcio, disse ela calmamente, se o senhor realmente quer ajudar outras crianças, eu posso ensinar algumas coisas para o senhor, mas com uma condição. O coração de Márcio disparou. Qualquer condição. Tudo que eu ensinar tem que ser dado de graça para quem precisar. Nenhuma família pode pagar pelo que a natureza dá gratuitamente. Era exatamente a condição que ele havia temido, a única que tornaria o empreendimento financeiramente impossível. Produzir remédios em escala comercial custaria milhões, e sem a possibilidade de lucro, seria simplesmente um ato de caridade astronomicamente caro. Letícia parou de chorar e olhou para o pai com expectativa. Papai, você aceita? Assim Vitória pode ficar. Márcio olhou para sua filha, depois para Vitória, depois para os jardins elaborados de sua propriedade. Podia dizer não, deixar Vitória partir e manter sua vida confortável e previsível. Ou podia aceitar uma condição que provavelmente o levaria à ruína financeira, mas que talvez lhe desse algo que o dinheiro nunca havia conseguido comprar, a chance de ser genuinamente bom. Eu aceito, disse ele, e as palavras saíram antes que pudesse pensar totalmente em suas implicações. Vitória o estudou cuidadosamente, como se estivesse procurando sinais de que ele estava mentindo. Mas aparentemente viu algo que a satisfez, porque assentiu lentamente. Então vou ficar mais um tempo, para ensinar o que sei. Letícia gritou de alegria e começou a dançar pelo jardim, sua voz nova enchendo o ar matinal com risadas que pareciam música celestial. Márcio sorriu, vendo a felicidade da filha, mas uma parte dele já estava calculando quanto sua promessa acabara de custar. Nas semanas que se seguiram, Vitória começou a revelar os segredos que sua avó havia lhe ensinado, mas fazia isso de forma cuidadosa e gradual, como se estivesse testando constantemente a sinceridade das intenções de Márcio. Ela mostrou como identificar as plantas certas, explicou sobre os ciclos da lua que afetavam a potência das ervas, ensinou sobre as proporções delicadas que faziam a diferença entre um remédio eficaz e uma mistura inútil. Márcio transformou uma das salas da mansão em um laboratório improvisado,
comprando equipamentos básicos de química e botânica. Contratou discretamente um químico aposentado chamado Professor Augusto, que havia trabalhado na Universidade Federal da Bahia por décadas, para ajudar a documentar e analisar tudo que Vitória ensinava. O professor Augusto, um homem gentil de 70 anos, com uma barba branca espessa, ficou fascinado pelos conhecimentos da menina. É extraordinário, disse ele para Márcio em uma tarde. Ela entende interações químicas de plantas que levei anos para estudar em livros. É como se tivesse um instinto natural para a farmacologia. Mas quanto mais Márcio aprendia sobre o processo, mais complexo este se revelava. O remédio para o mutismo não era uma simples receita que podia ser seguida mecanicamente. Requeria um conhecimento intuitivo sobre plantas, sobre pessoas, sobre o momento certo de colher, misturar e aplicar cada ingrediente. Era tanto arte quanto ciência, tanto magia quanto medicina. Mais preocupante ainda, Vitória revelou que nem todas as tentativas de reproduzir o remédio funcionavam. Minha avó sempre dizia que as plantas escolhem quem vão curar, explicou ela. Às vezes o remédio funciona perfeitamente, às vezes não funciona nada. Depende da pessoa, do momento, de coisas que não conseguimos controlar. A informação foi como uma ducha de água fria para Márcio. Não havia garantia de eficácia, não havia como prometer resultados consistentes. Era impossível construir um negócio baseado em algo tão imprevisível e pessoal. Uma manhã, enquanto Vitória e Letícia brincavam no jardim, Márcio recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era de Mariana Santos, uma jornalista investigativa da TV Bahia, que havia ouvido rumores sobre uma cura milagrosa para crianças mudas. Senhor Bezerra, disse ela, recebi informações de que o senhor pode ter desenvolvido um tratamento revolucionário para distúrbios de fala em crianças. Gostaria de fazer uma matéria sobre isso. Márcio sentiu um frio na espinha. Como a informação havia vazado? Ele havia sido discreto, conversado apenas com o professor Augusto e alguns contatos médicos. Mas em uma cidade como Salvador, onde todos se conheciam e os segredos viajavam rápido, era inevitável que algo tão extraordinário quanto uma criança muda, começando a falar, chamasse atenção. Não há nada para reportar, disse ele cautelosamente. Senhor Bezerra, tenho fontes que afirmam que sua filha, que era muda desde o nascimento, subitamente começou a falar depois de tomar um remédio caseiro. Isso é verdade? A pergunta direta o colocou em uma posição impossível. Negar seria mentir, mas confirmar abriria uma caixa de Pandora que ele não estava preparado para enfrentar. Minha filha está bem, obrigado, disse ele, e desligou o telefone. Mas sabia que a ligação era apenas o começo. Se uma jornalista havia descoberto, quantos outros estavam investigando? Quantas famílias desesperadas logo estariam batendo em sua porta pedindo por milagres que ele não podia garantir? Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Márcio encontrou Vitória no jardim contemplando as estrelas. Ela parecia ainda menor sob o céu imenso, uma criança carregando conhecimentos que eram grandes demais para seus ombros pequenos. Vitória, disse ele suavemente, acho que temos um problema. A tempestade que Márcio havia pressentido chegou 3 dias depois, na forma de uma van da TV Bahia estacionada em frente aos portões de sua mansão. Mariana Santos havia feito sua pesquisa e descoberto detalhes surpreendentes sobre a transformação de Letícia, incluindo depoimentos de pessoas que frequentavam o Campo Grande e haviam testemunhado o primeiro encontro entre as duas meninas. Márcio observou pela janela de seu escritório enquanto a equipe de reportagem configurava equipamentos na calçada. Sabia que não podia evitar a confrontação para sempre, mas não esperava que fosse acontecer tão rapidamente. Vitória estava no jardim com Letícia, ensinando-a a identificar diferentes tipos de plantas medicinais, alheias ao furacão que estava prestes a se abater sobre suas vidas. O interfone soou, e a voz de Carmen ecoou pelo sistema de som. Senhor Márcio, tem uma jornalista aqui querendo falar com o senhor sobre Letícia. Diga que não estou, respondeu ele automaticamente. Mas, alguns minutos depois, Carmen apareceu pessoalmente no escritório, com uma expressão preocupada que ele conhecia bem. Senhor, a moça disse que vai ficar aí fora até o senhor falar com ela.
Ela falou que já tem informações suficientes para fazer a matéria com ou sem o seu depoimento. Márcio compreendeu que estava sendo chantageado sutilmente. Ou falava com a jornalista e tentava controlar a narrativa, ou ela faria a matéria baseada apenas nas informações que havia coletado, provavelmente criando uma versão sensacionalista dos fatos. "Chame Vitória", disse ele. "Preciso conversar com ela antes de tomar qualquer decisão." Quando Vitória entrou no escritório, com Letícia grudada em sua mão, Márcio percebeu imediatamente que a menina já sabia o que estava acontecendo. Seus olhos escuros estavam alerta e havia uma tensão em sua postura que não existia minutos antes. "A moça da televisão quer falar sobre o remédio", disse Vitória, antes mesmo que ele pudesse explicar a situação. "Como você sabe?" "Ouvi ela conversando com o câmera. Ela falou sobre uma menina muda que virou falante e sobre uma Uctresfan, que conhece remédios antigos." Letícia olhou confusa entre os dois. "Por que a moça da televisão quer falar sobre nós?" Márcio se ajoelhou na altura da filha, tentando encontrar palavras adequadas para uma criança de 5 anos. "Algumas pessoas ficaram curiosas sobre como você começou a falar, minha filha. Elas querem contar sua história para outros." "Mas é minha história", disse Letícia com a lógica simples das crianças. "Eu não quero que todo mundo saiba." Vitória apertou a mão de Letícia e disse: "Às vezes, os adultos acham que as histórias das crianças pertencem a todo mundo." Havia uma amargura na voz da menina, que fez Márcio perceber que ela também havia sido exposta publicamente antes, provavelmente de formas que a haviam machucado. Órfãos das ruas frequentemente se tornavam objetos de curiosidade jornalística. Suas tragédias pessoais, transformadas em entretenimento para audiências que se comoviam por 5 minutos e depois esqueciam completamente. "Vitória, se eu falar com a jornalista, o que deveria dizer?" A pergunta surpreendeu a menina, que claramente não esperava que sua opinião fosse solicitada. "O senhor vai mentir?" "Não. Vou tentar proteger nossa privacidade, mas não vou mentir sobre o que aconteceu." Vitória considerou isso cuidadosamente. "Então diga que foi um presente da natureza para Letícia. Não fale sobre fazer mais remédios ou ajudar outras crianças. Isso só vai trazer problemas." A sabedoria prática da menina de 8 anos o impressionou novamente. Ela compreendia intuitivamente que publicidade prematura poderia destruir qualquer possibilidade de desenvolver o trabalho deles em paz. Márcio desceu até o portão da mansão e encontrou Mariana Santos, uma mulher de 30 e poucos anos com cabelos cacheados e um sorriso profissional que não chegava até os olhos. Ela estava acompanhada de um cinegrafista e um técnico de som, uma pequena equipe que parecia desproporcional para a simplicidade da história que ela acreditava estar cobrindo. "Senhor Bezerra, obrigada por aceitar falar conosco", disse ela, estendendo a mão. "Tenho certeza de que os telespectadores vão ficar emocionados ao ouvir sobre o milagre que aconteceu com sua filha." A palavra milagre o incomodou. Reduzia toda a complexidade da situação a sensacionalismo barato. Não foi um milagre, foi algo que não entendemos completamente. "Mas é verdade que Letícia era completamente muda desde o nascimento e de repente começou a falar depois de tomar um remédio caseiro?" Márcio hesitou, lembrando do conselho de Vitória sobre não mentir. "Minha filha começou a falar depois de conhecer uma menina especial que tinha conhecimentos sobre plantas medicinais tradicionais. E essa menina seria a órfã Vitória dos Santos, que atualmente mora em sua casa." A informação específica o surpreendeu. Mariana havia feito uma pesquisa minuciosa, provavelmente conversando com vizinhos, funcionários, qualquer pessoa que pudesse ter observado os movimentos em sua propriedade. "Vitória é uma amiga da família", disse ele cuidadosamente. "Senhor Bezerra, fontes me informaram que o senhor está trabalhando em reproduzir esse remédio em laboratório, possivelmente para comercialização. Isso é verdade?" A pergunta foi como uma punhalada. Como ela havia descoberto sobre o laboratório, sobre o professor Augusto, sobre seus planos? Salvador realmente era uma cidade pequena demais para segredos grandes. "Estamos estudando plantas medicinais tradicionais", admitiu. "Mas qualquer resultado seria compartilhado gratuitamente
com famílias que precisassem. Gratuitamente? Um empresário do seu porte distribui produtos gratuitamente? Havia ceticismo na voz dela, como se a ideia de altruísmo genuíno fosse impossível para alguém da posição de Márcio. E talvez ela estivesse certa para questionar, considerando que até poucos dias atrás ele mesmo teria achado a ideia absurda. Às vezes as coisas mais importantes da vida não têm preço, disse ele, repetindo algo que havia ouvido Vitória dizer. A entrevista continuou por mais 15 minutos, com Mariana fazendo perguntas cada vez mais específicas sobre o processo, sobre Vitória, sobre os planos futuros. Márcio tentou ser honesto sem revelar detalhes que pudessem comprometer a privacidade das meninas ou criar expectativas impossíveis em famílias desesperadas. Quando a equipe finalmente foi embora, Márcio encontrou Vitória e Letícia no laboratório improvisado, brincando com instrumentos de medição como se fossem brinquedos. A cena doméstica contrastava dramaticamente com a tensão que ele acabara de experimentar. Como foi? Perguntou Vitória sem levantar os olhos do microscópio que estava examinando. Complicado. Ela sabe mais do que eu gostaria. Vai passar na televisão? Provavelmente hoje à noite. Vitória finalmente olhou para ele e havia uma tristeza em seus olhos que não estava lá antes. Agora vai começar. O quê? As pessoas vão vir. Famílias desesperadas, curiosos, pessoas que querem lucrar com nossa história. Minha avó sempre dizia que quando os segredos vazam para o mundo, eles deixam de ser nossos. Naquela noite, Márcio, Vitória e Letícia assistiram juntos à reportagem na TV Bahia. Mariana Santos havia criado uma narrativa tocante sobre o milagre da menina muda que encontrou sua voz. Usando imagens do Campo Grande e depoimentos de pessoas que conheciam vagamente a família Bezerra. A matéria enfatizava o aspecto emocional da história, mas também mencionava as possibilidades científicas de desenvolvimento de novos tratamentos. O telefone começou a tocar antes mesmo da reportagem terminar. A primeira ligação foi de Roberto, o neurologista amigo de Márcio que estava indignado. Márcio, você enlouqueceu? Criar expectativas públicas sobre um tratamento não comprovado é irresponsável. A segunda foi de um empresário farmacêutico de São Paulo oferecendo uma parceria milionária. A terceira foi de uma mãe chorando, implorando para que Márcio salvasse seu filho autista. A quarta foi de um programa de TV nacional querendo agendar uma entrevista exclusiva. Márcio desligou o telefone da casa e desativou seu celular. Mas era tarde demais. A história havia se espalhado pelas redes sociais, sendo compartilhada milhares de vezes, com títulos sensacionalistas. Órfã descobre cura milagrosa. Empresário de Salvador promete remédio gratuito. O segredo das plantas baianas. Na manhã seguinte, havia 15 pessoas na porta da mansão. Famílias com crianças que não falavam, jornalistas de outros veículos, curiosos que apenas queriam ver o local onde o milagre havia acontecido. O porteiro teve que chamar a polícia para controlar a multidão que crescia a cada hora. Vitória observou tudo pela janela com uma expressão sombria. Minha avó sempre dizia que os milagres verdadeiros acontecem em silêncio. Quando todo mundo sabe, eles param de ser milagres e viram circo. Letícia, que estava começando a entender que algo estava perturbando a paz de sua nova vida, perguntou: Papai, por que tem tanta gente querendo entrar na nossa casa? Márcio não sabia como responder. Como explicar para uma criança de 5 anos que a alegria dela em descobrir a voz havia se tornado uma mercadoria pública, que sua amizade com Vitória agora era vista como uma oportunidade de negócio por pessoas que nem as conheciam? Elas ouviram que você ficou feliz quando começou a falar, disse ele finalmente, e querem que seus filhos também fiquem felizes. Mas Vitória só tem 2 frasquinhos, disse Letícia com a lógica implacável das crianças. Não é suficiente para todo mundo. Do escritório, Márcio podia ouvir o telefone fixo tocando constantemente, mesmo com o som reduzido. Carmen havia parado de atender depois da 30ª ligação da manhã, todas de pessoas querendo informações sobre o remédio milagroso. Ele percebeu que havia subestimado completamente o poder da mídia e o desespero das famílias brasileiras que lidavam com filhos com necessidades especiais.
O que começara como gratidão pessoal por um favor recebido havia se transformado em um furacão de expectativas públicas que ele não sabia como controlar. Vitória se aproximou dele no escritório, carregando sua sacola de plástico. Senhor Márcio, agora preciso ir embora de verdade. Por quê? Porque se eu ficar, o senhor vai ter que escolher entre me proteger e proteger Letícia. E eu não quero que a amizade dela comigo seja o motivo de ela sofrer. A maturidade emocional da menina de 8 anos o deixou sem palavras. Ela havia identificado exatamente o dilema que ele estava enfrentando. Como manter a privacidade de sua família enquanto atendia às demandas crescentes de um público que agora conhecia sua história. A decisão de Márcio mudou tudo. Em um momento de fraqueza, que ele posteriormente descreveria como proteção da família, mas que no fundo sabia ser pura covardia, ele permitiu que Vitória partisse naquela manhã de terça-feira, quando a multidão na porta de casa havia crescido para mais de 50 pessoas. Segurou Letícia chorando nos braços, enquanto assistia a menina que salvara sua filha desaparecer pelos portões da mansão, caminhando sozinha pela multidão de estranhos que gritavam perguntas sobre seus poderes milagrosos. Vitória não olhou para trás uma única vez. Letícia chorou por 3 dias seguidos, perguntando incessantemente quando sua melhor amiga voltaria. Márcio tentava consolá-la com promessas vagas sobre quando as coisas se acalmarem, mas ambos sabiam que algo fundamental havia se quebrado. A primeira grande amizade de Letícia havia sido sacrificada no altar da conveniência adulta, e ela era inteligente demais para não perceber. Nos dias seguintes, a vida de Márcio se transformou em um pesadelo administrativo. Centenas de ligações diárias, e-mails de famílias desesperadas, propostas de investidores, pedidos de entrevistas e até mesmo ameaças de pessoas que acreditavam que ele estava escondendo deliberadamente a cura de seus filhos. Contratou uma empresa de segurança para proteger a propriedade e uma assessoria de imprensa para filtrar as demandas da mídia. Foi durante uma reunião com sua nova equipe de relações públicas que a tentação se apresentou de forma irresistível. Senhor Bezerra, disse Carla Mendonça, uma executiva elegante de São Paulo especializada em gestão de crises. Temos 2 opções aqui. Podemos tentar abafar a história, negar tudo e esperar que o interesse público diminua. Ou podemos aproveitar o momento para criar algo realmente significativo. O que quer dizer com aproveitar? Olhe os números, ela disse, espalhando relatórios na mesa do escritório. A matéria da TV Bahia foi compartilhada mais de 100.000 vezes nas primeiras 24 horas. Temos contatos de famílias de 17 países diferentes. Existe uma demanda global por soluções que vocês aparentemente desenvolveram. Márcio sabia aonde aquela conversa levaria, mas deixou que ela continuasse. Se criarmos uma empresa focada em medicina tradicional brasileira, com você como CEO, e uma missão clara de ajudar crianças com distúrbios de comunicação, poderíamos levantar investimentos iniciais de pelo menos 50 milhões de reais. As cifras eram sedutoras, mas Márcio lembrou da promessa que havia feito à Vitória. Eu me comprometi a não comercializar esses remédios. Com uma criança, disse Carla gentilmente. Uma criança que, por mais especial que seja, não entende as complexidades de desenvolver soluções médicas em escala global. Senhor Bezerra, se você realmente quer ajudar o máximo de pessoas possível, vai precisar de recursos, infraestrutura, equipes de pesquisa. Filantropia pura tem limites. A lógica era implacável. Como distribuir remédios gratuitamente para milhares de famílias sem o capital necessário para produzir esses remédios? Como ajudar crianças no interior da Amazônia ou nos subúrbios de São Paulo se não houvesse uma estrutura empresarial para alcançá-las? Naquela noite, sozinho no escritório enquanto Letícia dormia em um silêncio que parecia mais triste do que antes, Márcio tomou a decisão que mudaria tudo. Ligou para o professor Augusto. Professor, preciso que o senhor analise quimicamente os 2 frascos restantes que Vitória nos deixou. Quero entender exatamente quais compostos estão criando os efeitos terapêuticos. Houve um silêncio longo na linha. Márcio, a menina autorizou isso? Vitória foi embora.
Ela me deu permissão para continuar o trabalho, contanto que os resultados fossem distribuídos gratuitamente. Era uma meia-verdade, mas tecnicamente não era mentira. Vitória havia ensinado o que sabia antes de partir, e não havia explicitamente proibido que ele continuasse as pesquisas. Não sei se é uma boa ideia, disse o professor Augusto. Esses remédios tradicionais são mais do que apenas química. Há fatores que a ciência ainda não consegue quantificar. Professor, temos a chance de ajudar milhares de crianças. Não podemos desperdiçar isso por superstições. A palavra superstições saiu mais dura do que ele pretendia, revelando uma impaciência com os aspectos místicos do conhecimento de Vitória, que havia estado crescendo desde sua partida. Durante os meses seguintes, Márcio se transformou no que sempre havia sido naturalmente, um empresário implacável. Criou a Tradicura, uma empresa de medicina natural com sede em Salvador e laboratórios em 3 estados. Contratou os melhores químicos do país para analisar os frascos de Vitória, investiu milhões em equipamentos de ponta e estabeleceu parcerias com universidades federais. Os resultados iniciais foram promissores. A análise química identificou 12 compostos ativos nos remédios de Vitória, incluindo algumas moléculas que eram conhecidas por afetar neurotransmissores relacionados à comunicação verbal. Era possível, segundo os químicos, reproduzir artificialmente pelo menos parte da fórmula original. Mas quando os primeiros lotes do chá da esperança foram testados em laboratório, os resultados foram desastrosos. Dos 20 casos de crianças mudas que participaram dos testes clínicos iniciais, apenas 2 mostraram qualquer melhora. E mesmo essas melhorias foram mínimas, sussurros ocasionais, não a transformação dramática que Letícia havia experimentado. Os outros 18 casos não mostraram nenhuma mudança significativa. É possível que estejamos perdendo alguma variável, disse o Dr. Fernando Albuquerque, o neurologista pediátrico que Márcio havia contratado para liderar a pesquisa clínica. A medicina tradicional frequentemente envolve fatores que não conseguimos replicar em ambiente laboratorial. Márcio sabia quais fatores estavam faltando. A intuição de Vitória sobre qual criança poderia ser ajudada, seu conhecimento sobre os momentos certos para administrar o remédio, sua capacidade quase sobrenatural de conectar-se emocionalmente com pacientes pequenos. Mas essas eram variáveis que não podiam ser quantificadas ou reproduzidas em escala industrial. Mesmo assim, ele decidiu prosseguir. A pressão dos investidores era enorme. Havia comprometido 15 milhões de reais próprios no projeto e levantado outros 40 milhões de fundos externos. Centenas de funcionários dependiam da Tradicura para sobreviver. Milhares de famílias ao redor do mundo aguardavam ansiosamente pelo lançamento do produto. Temos que encontrar uma forma de fazer funcionar, disse ele durante uma reunião de diretoria tensa. Não podemos decepcionar todas essas pessoas. A solução veio de Carla, sua consultora de relações públicas, e era diabólica em sua simplicidade. Lançamos o produto com resultados modestos, mas promissores, ela propôs. Não prometemos milagres, apenas melhoria gradual. Estabelecemos um preço acessível, criamos um programa de apoio às famílias e usamos os casos de sucesso para financiar mais pesquisas. E se não funcionar para a maioria das pessoas? Medicamentos tradicionais nunca funcionam para todo mundo. Aspirina não cura dor de cabeça de 100% das pessoas, mas ainda é um produto válido. O importante é sermos honestos sobre as limitações. A honestidade de Carla era reconfortante, mas Márcio sabia que estava prestes a cruzar uma linha ética perigosa. Estava se preparando para comercializar um produto baseado no conhecimento que uma menina órfã havia compartilhado com ele gratuitamente, violando diretamente a promessa que havia feito a ela. O lançamento do chá da esperança foi um evento nacional. Márcio apareceu em programas de televisão, deu entrevistas para revistas, participou de conferências médicas. Sempre enfatizava que o produto era baseado em tradições baianas ancestrais e que parte dos lucros seria destinada a pesquisas sobre medicina tradicional. Nunca mencionou Vitória pelo nome. O sucesso comercial foi imediato e avassalador. Nas primeiras semanas,
a Tradicura vendeu mais de 50 mil unidades do Chã da Esperança, principalmente para famílias de classe média que viam nele uma esperança onde a medicina convencional havia falhado. O produto custava R$ 250 por frasco, um preço que Márcio justificava pelos custos de pesquisa e desenvolvimento. Mas os resultados reais foram devastadoramente diferentes das expectativas criadas pelo marketing. Menos de 5% das crianças que usaram o produto mostraram qualquer melhoria significativa. A maioria das famílias relatou nenhuma mudança, e algumas até reclamaram de efeitos colaterais leves, como náuseas e dores de cabeça. As redes sociais começaram a se encher de posts de pais frustrados que haviam gastado suas economias em um produto que não cumpria suas promessas. O golpe final veio de um lugar que Márcio não esperava. Em uma manhã de sexta-feira, 3 meses após o lançamento do Chã da Esperança, ele encontrou Letícia sentada no jardim, olhando tristemente para as plantas que Vitória havia ensinado ela a identificar. Sua filha, agora com quase 6 anos, havia se tornado uma criança mais quieta desde a partida da amiga, falando menos espontaneamente e demonstrando uma melancolia que preocupava até Carmen. "Papai", disse Letícia de repente, "por que você vendeu o remédio da Vitória?" A pergunta o pegou completamente desprevenido. "Como assim, minha filha?" "Vi na televisão um senhor falando que você vendeu o remédio que ela me deu de graça e que não funcionou para o filho dele." Márcio sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sua própria filha havia descoberto sua traição através da mídia e agora o confrontava com a honestidade brutal das crianças. "Letícia, é complicado. Papai está tentando ajudar outras crianças, mas Vitória disse que os remédios dela não eram para vender", interrompeu Letícia, suas palavras precisas como bisturis. "Ela disse que minha avó ensinou que algumas coisas não têm preço." Naquele momento, olhando nos olhos verdes de sua filha que brilhavam com lágrimas de decepção, Márcio compreendeu completamente o que havia perdido. Não apenas a confiança de Vitória, não apenas sua integridade moral, mas também o respeito da própria filha, cuja alegria de falar havia sido construída sobre uma base de generosidade que ele havia destruído por ganância. "Papai fez uma coisa feia?" perguntou Letícia com a voz pequena. Pela primeira vez em sua vida adulta, Márcio Bezerra não conseguiu encontrar uma forma de justificar suas ações. Márcio olhou para sua filha por um longo momento, vendo naqueles olhos verdes toda a inocência que ele havia corrompido com sua ganância. A pergunta de Letícia ecoava em sua mente como um sino funeral tocando para o homem que ele pensava ser. "Sim, minha filha", disse ele finalmente, sua voz rouca de emoção. "Papai fez uma coisa muito feia." Letícia se aproximou dele e segurou sua mão com aquela confiança total que apenas crianças podem oferecer, mesmo quando os adultos as decepcionam. "Mas você pode consertar, não pode?" A simplicidade da pergunta continha toda a sabedoria do mundo. Claro que ele podia consertar. A questão era se teria coragem de pagar o preço necessário para isso. Naquela mesma tarde, Márcio chamou uma reunião de emergência com toda a diretoria da Tradicura. Na sala de conferências do 20º andar do edifício empresarial que havia alugado no centro de Salvador, ele enfrentou 15 dos empresários mais poderosos da cidade, homens e mulheres que haviam investido milhões na promessa de lucros extraordinários. "Senhores", disse ele olhando cada um nos olhos, "vou descontinuar a produção do Chã da Esperança." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Depois veio a explosão de vozes indignadas, perguntas furiosas, ameaças veladas de processos judiciais. Márcio deixou que a tempestade passasse antes de continuar. "O produto não funciona como deveria. Estamos vendendo falsas esperanças para famílias desesperadas, e isso é eticamente inaceitável." "Márcio", disse Augusto Tavares, um dos maiores investidores, "você enlouqueceu? Já vendemos 200 mil unidades." Os números são excelentes. Os números são excelentes, mas os resultados são péssimos. Menos de 5% das crianças que usaram o produto tiveram qualquer melhoria. "Isso ainda é melhor que 0%, argumentou Carla Mendonça, "e dentro do esperado para a medicina alternativa." Márcio balançou a cabeça lentamente.
Não quando vendemos esperança por R$ 250, o frasco para famílias que mal conseguem pagar o aluguel. A reunião se estendeu por horas, com ameaças crescentes de ações judiciais e tentativas desesperadas de fazê-lo mudar de ideia. Mas Márcio havia tomado sua decisão, e pela primeira vez em anos não estava disposto a recuar por causa de pressões financeiras. Na semana seguinte, enfrentou a tempestade midiática que se seguiu ao anúncio de descontinuação do produto. Jornalistas que antes o elogiavam como visionário humanitário, agora o atacavam como charlatão irresponsável. Investidores retiraram fundos, funcionários perderam empregos e sua reputação empresarial foi destruída em questão de dias. Mas o pior ainda estava por vir. Uma investigação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária descobriu irregularidades nos testes clínicos e o Ministério Público abriu inquérito por propaganda enganosa. Famílias que haviam comprado o produto entraram com ações coletivas pedindo indenização. Em 3 meses, Márcio estava enfrentando processos que poderiam custar mais de R$ 100 milhões. Foi durante esses dias sombrios que ela apareceu novamente. Vitória chegou à mansão em uma tarde de chuva, molhada até os ossos, mas carregando a mesma dignidade silenciosa que sempre possuíra. Tinha crescido nos meses desde sua partida, não apenas fisicamente, mas havia algo mais profundo em seus olhos. Uma tristeza que falava de desilusões precoces e esperanças quebradas. Letícia a viu primeiro do jardim e gritou com alegria genuína: "Vitória, você voltou!" A menina rica correu para abraçar a amiga, e por um momento, as diferenças sociais e as complicações adultas desapareceram na pureza do amor infantil. Márcio as observou da janela do escritório, sentindo simultaneamente alívio e vergonha. Vitória estava de volta, mas ele não sabia se ainda merecia sua presença. Quando finalmente desceu para encontrá-las, Vitória o cumprimentou com educação formal, mas havia gelo em sua voz. "Senhor Márcio, ouvi sobre os problemas com sua empresa." "Vitória, eu..." "Não precisa explicar", disse ela calmamente. "Eu sempre soube que isso ia acontecer. Minha avó me ensinou que quando você transforma generosidade em negócio, ambos morrem." A condenação em sua voz era pior que qualquer processo judicial. "Você está certa. Eu traí sua confiança e a de milhares de famílias." "Não é sobre mim", disse Vitória. "É sobre todas aquelas crianças que os pais compraram seu remédio falso, acreditando que iam melhorar." A palavra falso atingiu Márcio como uma bofetada. "Falso?" Vitória o encarou diretamente e, pela primeira vez desde que a conhecera, havia algo próximo ao desprezo em seus olhos. "Você achou que eu ia dar a receita verdadeira para alguém que eu sabia que ia tentar vendê-la?" O mundo de Márcio parou de girar. "O que quer dizer?" "A receita que ensinei para o senhor era incompleta de propósito. Faltavam 3 ingredientes principais e a parte mais importante, o ritual de preparação que minha avó me ensinou. Eu sabia que o senhor ia tentar vender, então dei uma versão que não funcionaria direito. A revelação foi como um raio em céu claro. Vitória havia previsto exatamente o que aconteceria e havia deliberadamente sabotado os planos comerciais de Márcio antes mesmo que ele os formasse completamente. Uma menina de 8 anos havia superado um empresário experiente em estratégia e planejamento. "Mas por que você voltou agora?" perguntou ele, ainda tentando processar a magnitude de sua própria ingenuidade. "Porque ouvi que o senhor parou de vender os remédios quando descobriu que não funcionavam. Isso me deu esperança de que ainda existe algo bom no senhor." Letícia, que havia estado ouvindo a conversa em silêncio, de repente perguntou: "Vitória, você pode fazer o remédio de verdade para outras crianças como eu?" Vitória olhou para a amiga com carinho infinito. "Posso, Lê, mas só se for para dar de graça para quem precisa." "Papai pode ajudar", disse Letícia com entusiasmo. "Ele tem dinheiro para comprar as plantas e os vidrinhos." Márcio olhou para as 2 meninas, percebendo que estava diante de uma escolha definitiva. Podia aceitar a oferta de Vitória e usar seus recursos restantes para produzir e distribuir gratuitamente os remédios verdadeiros, sabendo que isso o levaria à ruína financeira completa. Ou podia recusar e manter pelo menos parte de sua fortuna, mas perder para sempre a chance de redenção.
Vitória, disse ele lentamente, se eu aceitar fazer isso, vou perder tudo o que tenho. A mansão, as empresas, as economias, tudo. Eu sei, disse ela simplesmente. Minha avó sempre dizia que para encontrar o que realmente importa, às vezes precisamos perder o que pensávamos que importava. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Márcio caminhou pelos jardins da mansão, que logo não seria mais sua. Olhou para as roseiras decorativas que Vitória havia criticado, para a piscina que custara mais que muitas pessoas ganham em uma vida inteira, para os quartos vazios que ecoavam com o silêncio de uma vida rica em dinheiro, mas pobre em propósito. Pensou em sua infância pobre no interior da Bahia, quando sua avó fazia chás caseiros e sua mãe cantava canções tradicionais. Pensou na felicidade genuína no rosto de Letícia no dia em que descobriu sua voz. Pensou na dignidade silenciosa de Vitória, que aos 8 anos possuía uma sabedoria que ele levara décadas para começar a compreender. Na manhã seguinte, Márcio tomou a decisão que definiria o resto de sua vida. Vendeu a mansão, liquidou todos os seus investimentos, fechou as empresas que ainda funcionavam. Com os recursos obtidos, criou a Fundação Conceição, em homenagem à avó de Vitória, uma organização sem fins lucrativos dedicada exclusivamente a fornecer remédios tradicionais gratuitos para famílias carentes. O processo de mudança foi devastador para seu ego, mas liberador para sua alma. Mudou-se com Letícia para uma casa simples na Liberdade, o mesmo bairro onde Vitória crescera, e transformou a garagem em um laboratório básico onde ela poderia ensinar a receita verdadeira para químicos voluntários. A receita autêntica revelou-se infinitamente mais complexa que qualquer coisa que ele havia imaginado. Vitória ensinou que certas ervas precisavam ser colhidas apenas durante a lua crescente, outras apenas antes do amanhecer. O processo de mistura envolvia não apenas proporções exatas, mas também intenções específicas, palavras sussurradas durante a preparação e um conhecimento intuitivo sobre qual criança estava pronta para receber a cura. Não é só medicina, explicou Vitória pacientemente. É amor líquido. Só funciona quando é feito com o coração puro e dado sem esperar nada em troca. Os primeiros lotes do remédio verdadeiro foram distribuídos gratuitamente em hospitais públicos de Salvador durante a época das festas juninas. Os resultados foram tão extraordinários quanto haviam sido com Letícia. Crianças que nunca haviam falado começaram a formar palavras, depois frases, depois canções completas. A história se espalhou rapidamente, mas desta vez Márcio controlou cuidadosamente a narrativa. Não deu entrevistas sensacionalistas, não prometeu curas milagrosas, não tentou lucrar com o sucesso. Simplesmente continuou produzindo pequenos lotes do remédio e distribuindo para famílias que realmente precisavam. 6 meses depois, a Fundação Conceição estava atendendo centenas de crianças por mês. Márcio havia aprendido a identificar plantas medicinais, a preparar remédios básicos e, mais importante, a ouvir famílias desesperadas sem tentar vender-lhes falsas esperanças. A transformação foi completa quando, em uma manhã ensolarada de dezembro, ele se encontrou no Campo Grande com Letícia e Vitória, observando uma família celebrar porque seu filho havia falado pela primeira vez depois de usar o remédio gratuito da fundação. Papai, disse Letícia segurando a mão de Vitória enquanto observavam a alegria da família desconhecida, agora você é um homem bom de verdade. Márcio olhou para suas 2 filhas, porque era assim que pensava em Vitória agora, como a filha que o destino havia trazido para ensinar-lhe sobre o que realmente importava, e percebeu que havia encontrado algo infinitamente mais valioso que qualquer fortuna que já possuíra. Havia encontrado sua própria voz. 2 anos depois, em um evento especial no Pelourinho para celebrar o 2º aniversário da Fundação Conceição, Márcio dividiu o palco com centenas de crianças que haviam sido ajudadas pelos remédios gratuitos. Letícia, agora uma oradora confiante de 8 anos, contou sua história com eloquência natural. Vitória, com 10 anos e a sabedoria de alguém muito mais velha, falou sobre a importância de preservar tradições ancestrais.
Quando chegou a vez de Márcio falar, ele olhou para a plateia repleta de famílias beneficiadas, ex-funcionários que agora trabalhavam como voluntários e jornalistas que finalmente entendiam a verdadeira história por trás do milagre baiano. Há 3 anos, disse ele, eu era um homem rico que pensava que dinheiro podia comprar qualquer coisa, incluindo a voz da minha filha. Hoje sou um homem pobre que descobriu que as coisas mais importantes da vida, amor, amizade, propósito, redenção, só podem ser encontradas quando paramos de tentar comprá-las e começamos a merecê-las. Ele olhou para Letícia e Vitória na primeira fileira, suas 2 meninas que haviam transformado um coração de pedra em um coração de carne. Minha filha me deu o maior presente que um pai pode receber, a chance de ouvir sua voz. Mas foi Vitória quem me deu algo ainda maior, a chance de encontrar a minha própria voz e usá-la para elevar outras pessoas em vez de elevar apenas a mim mesmo. O aplauso que se seguiu ecoou pelas pedras históricas do Pelourinho, misturando-se aos sons dos atabaques e ao aroma do acarajé, criando uma sinfonia tipicamente baiana de alegria, comunidade e esperança. Márcio Bezerra havia começado sua jornada como um milionário arrogante que acreditava que todo problema tinha um preço. Terminava como um homem simples que descobriu que os únicos problemas que valem a pena resolver são aqueles que solucionamos com o coração, não com a carteira. Na plateia, uma mãe segurava no colo seu filho de 4 anos que acabara de dizer mamãe pela primeira vez na vida, graças a um remédio preparado com amor em uma garagem da Liberdade e distribuído gratuitamente por pessoas que entenderam que verdadeiros milagres não têm preço. A chuva fina que começou a cair sobre Salvador naquela tarde não dispersou a multidão. Como sempre acontece na terra de Todos os Santos, o povo baiano sabia que algumas celebrações são importantes demais para serem interrompidas por um pouco de água do céu. E no meio da festa, Letícia e Vitória dançavam de mãos dadas, suas vozes se misturando em uma cantiga antiga que falava sobre plantas mágicas e curandeiras sábias, provando que as melhores histórias sempre terminam onde começaram, com 2 crianças descobrindo que a amizade verdadeira é o único tesouro que multiplica quando é compartilhado. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Márcio, Letícia e Vitória tenha tocado seus corações profundamente. Esta história de redenção, amizade e descoberta do verdadeiro valor da generosidade é apenas uma das muitas narrativas emocionantes que preparamos especialmente para vocês. Para continuar essa experiência transformadora, encontrem nossa playlist completa, com histórias igualmente cativantes, clicando no link ao lado esquerdo da tela. Se esta história os emocionou, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar um like no vídeo. Cada interação nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir sobre a força do amor e da compaixão. Todos os dias, trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade da natureza humana e celebram triunfos do coração sobre a ambição material. Compartilhem nos comentários qual momento desta história mais os tocou. Aguardamos ansiosos por suas reflexões e nos encontramos na próxima aventura emocional que preparamos para vocês.